Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informação exclusiva. Corinthians já tem data para tomar uma decisão sobre Gabigol e para cima do atacante e fazer uma proposta. Vamos também falar sobre o Romero, mais uma vez convocado para a seleção paraguaia, mais um jogador que vai desfalcar o Corinthians por conta de convocações. Tem também ainda a escalação do Corinthians contra o Botafogo do Rio de Janeiro, jogo deste sábado na Neoquímica Arena, e ainda tem detalhes da reunião com o Emirates, houve ou não houve, enfim, tudo que está acontecendo na viagem de Augusto Melo, presidente corintiano, à Europa. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Vamos falar muito do Coringão nesse blend de informações. Vamos começar pelo Romero, tá? Angel Romero, o atacante foi convocado pela seleção do Paraguai para a data FIFA de junho, né? Mês que está entrando aí neste sábado, tá bom? O Romero foi convocado, né? Pelo técnico Daniel Garneiro, e vai disputar 3 amistosos entre os dias 7 e 16 de junho, tá? Contra Peru, Chile e Panamá. Esses são os 3 amistosos, tá? Lembrando que além do Romero, o Balbuena e o Rojas, né? Que vocês conhecem muito bem, também foram convocados nessa lista aí que inclui 27 jogadores. É bom lembrar que o nosso querido Félix Torres, que foi convocado para a seleção equatoriana, ele foi convocado para data FIFA e já Copa América. Então ele vai desfalcar o Corinthians aí, no mínimo, em 5 partidas, tá? E pode chegar até 8, 9 partidas, dependendo aí se a seleção do Equador vai avançar na Copa América, tá? E já no caso do Romero, né, a gente tem que fazer um adendo. Ele vai desfalcar o Corinthians em 2 jogos, isso é certeza, Atlético Goianiense e São Paulo, né? Ambos aí pelo Campeonato Brasileiro, mas não dá, né, para dizer que o Romero vai desfalcar o Corinthians em mais jogos, porque ele não está garantido, não é certa a convocação dele para a Copa América, tá? Já que apenas 26 jogadores podem ser inscritos no torneio, tá? Então a gente vai ter que aguardar um pouco para saber se o Corinthians vai ficar sem um Romero ou não. Talvez não vai ser mais titular do Corinthians com essa ascensão do Coronado, mas é importante um banco de reservas, ainda mais se o Corinthians perder outros jogadores, e tem o mercado da bola também, né? A janela se abrindo. Imagine se o Wesley sai, o Yuri sai, você já não tem um Romero. Então, é importante também você ter aí uma boa quantidade de jogadores para disputar a temporada, tá certo? O que você acha de Romero? Vai fazer falta? Enfim, comenta aqui embaixo e deixe o seu like. Vamos falar da escalação, né, do Corinthians para a partida que ocorre neste sábado, às 21 horas, diante do Botafogo do Rio de Janeiro, na Neoquímica Arena, tá? Aliás, essa informação já é quentinha, já vou confirmar para vocês que o técnico Antônio Oliveira treinou o time, tá? E treinou o mesmo time que... Isso aí não é uma suposição, tá? Uma informação. Treinou o mesmo time que venceu, né, o Racing do Uruguai na última terça-feira. É claro que tem um adendo aí, o Fagner, né, está lesionado, então ele fica de fora desse jogo contra o Botafogo, mas o time do Corinthians já está definido, tá, pelo técnico Antônio Oliveira. Então você que quer o Corona de titular, tá aí já uma notícia boa para você. O Corinthians vai a campo com Carlos Miguel, Matheus França, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Hugo. Eu tô falando isso porque o jogador fica querendo mudar de como quer ser chamado, isso nunca dá certo. No meio campo, o Ranieri, né, o 4-1-4-1, depois vem abertos, né, o Coronado na direita, o Wesley na esquerda, e por dentro o Rodrigo Garro e o Breno Bidon lá na frente, e o Yuri Alberto. Esse é o time do Corinthians, tá? Que vai entrar em campo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Eu tive uma informação interessante também, que lá dentro do Corinthians, muita gente vê esse jogo contra o Botafogo, tá? Como um divisor de águas, né? Entendendo que se vencer o Botafogo, realmente vai mostrar que o time está em ascensão, que a reformulação está indo muito bem, obrigado.
Enfim, então esse jogo dentro do Corinthians conta bastante. Acho que para você, torcedor, também, eu quero que você avalie, né, se você pensa assim também, se o Corinthians, enfim, vai mostrar realmente que vem para brigar esse ano se ganhar do Botafogo, ou ainda é muito cedo, esse jogo não vai definir dessa forma, tá bom? Então o Corinthians enfrenta aí o Botafogo, está, né, a 3 jogos invicto, né, a equipe aí do técnico Antônio Oliveira, e ocupa a 16ª colocação do Brasileirão, tá? Com 5 pontos somados, está fora da zona do rebaixamento somente pelo saldo de gols, tá? Já os cariocas aí, né, o Botafogo está com 10 pontos na 4ª colocação. Então, meu amigo, esses 3 jogos aí não diz nada, tem que sair lá de baixo, né, da zona do rebaixamento, ficar bem longe de lá, é o que importa. Então nós vamos aguardar o Coringão escalado para esse jogo. Eu quero que você comente a escalação e tudo isso. Vamos seguir aqui falando do Coringão. Augusto Melo, tá? Está em viagem para a Europa. Enfim, o que está fazendo Augusto Melo, né? A gente informou que ele ia se reunir com o pessoal da Emirates lá na Inglaterra, né? O Edu Gaspar ia intermediar isso, o Igor, empresário, também está por lá. Enfim, e o Augusto viajou. O Augusto foi direto para a Alemanha negociar aí uma possível venda do Wesley. Os alemães estão oferecendo 20 milhões e podem melhorar ainda essa proposta, 20 milhões de euros, claro, né? Vai dar aí pouco mais de 100 milhões de reais. É bom a gente lembrar também que são 2 times, o Borussia Dortmund e o Bayern Leverkusen. Lembrando que o Bayern, né, tem a vantagem de ter o Paulo Sérgio aí como seu embaixador e um bom intermediador nessa negociação. É claro que quem pagar mais vai acabar levando. O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do Wesley. Enfim, a primeira coisa que o Augusto fez foi isso, tá? Tá fazendo lá uma espécie de intercâmbio, enfim, e tentando também, né, marcar um encontro com a Emirates, tá? Uma fonte me disse que o Augusto pediu, está tentando marcar esse encontro, mas que ele não pode ainda confirmar que vai haver um encontro, tá? Então esse encontro, como eu já havia opinado para vocês na nossa programação, ele corre o risco de não acontecer. Não estou cravando que não vai acontecer, mas é bom lembrar que a Emirates, um representante da Emirates na América do Sul, já fez uma consulta com pessoas ligadas ao Corinthians, perguntando o que está acontecendo em relação ao patrocínio da VaideBet, tá? Bom lembrar que o Mercado Livre também entrou em contato comigo para dizer que não teve nenhuma negociação com o Corinthians, né? As empresas meio que pulando fora em relação de vincular o nome com o Corinthians por causa desse escândalo. Por isso que eu tenho a opinião que esse problema da VaideBet tem que ser resolvido, esclarecido o mais rápido possível para o bem do Corinthians e até, né, para o Corinthians se manter probo no mercado, né? O Corinthians não pode sofrer por causa de alguém, entendeu? Se não tiver culpa, é melhor provar logo que não tem, esperamos que não tenha, tá? Não podemos fazer nenhuma acusação e vida que segue, mas está queimando o Corinthians no mercado. Então, a reunião com a Emirates ainda não aconteceu, posso garantir isso para vocês, e não sei se vai acontecer, né? O Augusto está tentando, sim, manter aquela agenda inicial, né? Enfim, até o Sérgio Moura, que era o superintendente que está afastado, né, de marketing do Corinthians, confirmou aos jornalistas que haveria reunião. Então há uma esperança ainda que pode acontecer. Até agora nada. Comente aqui embaixo, deixe o seu like. O Augusto que estará neste sábado, né, em Wembley para acompanhar a final da Champions League, Real Madrid e Borussia Dortmund. Deixe o seu like aqui e vamos encerrar trazendo uma informação exclusiva sobre Gabigol. Exclusivo. Corinthians gosta muito do Gabigol. Augusto Melo gosta muito do Gabigol. Interessa ao Corinthians, segue na pauta e o Corinthians já tem uma data, tá? Para se mexer e avançar em relação a Gabigol. Eu vou te contar nesse vídeo. É exclusivo. Olha só, o Corinthians não monitora o Gabigol e somente a situação dele com o Flamengo. Isso a gente tem trazido aqui na nossa programação. Se ele rescindir com o Flamengo, o Corinthians vai para cima, né? Eu ousei até dizer que seria talvez o primeiro clube a fazer uma proposta se ele rescindir com o Flamengo. Ele interessa muito, né, principalmente o Augusto Melo. Ontem eu trouxe uma outra informação que também é importante, exclusiva, que o Corinthians, em relação a medalhões, prioriza o Gabigol, tá? Se for para gastar uma grana pesada, né, que seja uma grana um pouco mais alta, nada que fuja a realidade do clube, mas se for uma grana mais alta, seria com o Gabigol. Então o Corinthians gosta muito do Gabigol, fez uma proposta para ele de 2,5 milhões de salário no início do ano.
se acordou com o Flamengo, o Corinthians, né? Fez um acordo com o Flamengo, mas não conseguiu a liberação do Gabigol porque ele não quis, tá? E agora o Corinthians tem uma data para poder avançar em relação ao Gabigol. Olha só, a questão do Corinthians não é só esperar o que vai acontecer entre Gabigol e Flamengo. Aí que vem a informação exclusiva. Corinthians aguarda a nova audiência do Gabigol em relação ao julgamento por conta ali de suposta fraude, né, de doping, tá? A gente sabe que o Gabigol tem esse julgamento, então o Corinthians não vai se mexer até o resultado do julgamento, tá bom? A nova audiência vai acontecer no dia 17 agora de junho, tá? Isso vai acontecer na Suíça, e uma fonte me disse o seguinte: Samir, olha só como o Corinthians está interessado no Gabigol. Isso é informação que, desculpa, o Café do Setorista vai atrás da informação, não tem essa. Nós vamos atrás da informação. Uma fonte me disse o seguinte: Samir, o que nos ajuda, abre aspas, o que nos ajuda é que a janela de transferências, ela abre depois do julgamento. Então, quando o Corinthians iniciar qualquer tipo de tratativa, se iniciar, já vai saber, né, o que aconteceu em relação ao Gabigol, se vai ser punido ou não. Porque o Corinthians não se mexeu ainda, tá? E não vai se mexer, isso é exclusivo, tá? Não vai se mexer até o resultado do julgamento. E, poxa, uma estratégia até, podemos dizer assim, uma estratégia que tem que ser uma regra, né, no Corinthians. Não dá para você fechar com o Gabigol agora, imagine, se fechar, claro, né, se conseguisse fazer uma proposta, e depois o jogador pegar uma punição de 2, 3 anos fora do futebol, já imagina. Então a nova audiência vai acontecer no dia 7, a janela abre no dia 10, tá? E vai até o dia 2 de setembro, do dia 10 de junho ao dia 2 de setembro, a janela de transferências. E no dia 7, tá? O Tribunal de Justiça Desportiva, né, de antidoping, né, que determinou a suspensão do Gabigol até 7, né, de abril, em fevereiro foi isso, tá? Em 7 de abril de 2025, após condená-lo aí por tentativa de fraude no exame antidoping realizado no dia 8 de abril de 2023, tá? Lembrando que a defesa conseguiu o efeito suspensivo, tá? No caso, né, que ainda não havia agendado um novo julgamento, e após 5 semanas o tribunal concedeu o efeito suspensivo de forma unânime, tá? Então a gente vai ter que aguardar, lembrando que o Gabigol, né, enfrenta essa situação delicada, né, na carreira dele, e no entanto, né, a corte, né, que a corte, a CAS, na verdade, né, não o CAS, a Corte Arbitral do Esporte, CAS, marcou a data do julgamento para o dia 7 e o Corinthians não vai fazer nada, tá? Antes do dia 7, esse julgamento vai acontecer na Suíça. O Flamengo está até fazendo uma logística aí, né, um plano para que o Gabigol não venha desfalcar o time, pelo menos fica à disposição. A ideia é que ele viaje na próxima quarta-feira, tá? No dia 5, para a Suíça e retorne ao Brasil no sábado, dia 8. Lembrando que o Flamengo, né, no dia 2 enfrenta o Vasco, mas depois só volta a atuar no dia 13 de junho contra o Grêmio pelo Brasileirão. Então ele volta para, né, defender o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Essas são as informações. Então o CAS marcou já o julgamento para o dia 7, tá? E agora é aguardar, né? O Corinthians vai avançar só depois desse julgamento. Informação exclusiva para você. Comenta aqui embaixo, deixa o like. O like é muito importante, né? Tá, então, né, família, ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas, trago aí pelo jornalista Samir Carvalho, que trouxe informações exclusivas de mercado, bastidores e finanças do Coringão. E você que gostou do conteúdo, já deixa a sua opinião, seu comentário neste vídeo, porque é super importante e fundamental a sua participação. Não esquece de ir no canal do Samir Carvalho, que se chama Café do Setorista, e dá uma like lá e se inscreve lá nos vídeos do camarada, porque é bom demais. Então é isso aí, você que gostou do conteúdo, já deixa aí a sua opinião, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço no coração, me segue para mais.